Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar aqui mais uma aula de semana. Continuamos no capítulo sobre função, ok? A respeito de, professor, se eu sempre começava a semana com uma aula de correção, isso, porém eu estou deixando acumular mais atividade para que eu possa fazer uma aula um pouco maior, corrigindo todas as atividades, seja ela de matemática, física, química ou biologia, ok? Para uma possível semana de revisão. Então vamos lá, continuar nosso capítulo sobre função. E na aula de hoje, pessoal, vamos começar a ver função do primeiro grau. Primeira vez que vocês tiveram contato com uma equação do primeiro grau, acredito que seja no sétimo ano, que eu estou dando esse assunto no sétimo ano atualmente. Então acredito que vocês ainda lembram um pouco de equação do primeiro grau, né? Como encontrar a raiz da equação do primeiro grau, como resolver a equação do primeiro grau. Quando eu trago isso para função, não muda muita coisa. Ou seja, uma função do primeiro grau é do tipo fx, ou seja, um valor x que eu vou descobrir, e uma equação do primeiro grau é desse tipo, onde a variável não tem nenhum expoente. Ela é expoente 1. Se eu tiver a variável em uma função onde o expoente é 2, 3, isso aí já não é uma função do primeiro grau, então não entra no nosso assunto. Isso aí é uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, que a gente vai ver mais na frente. Recentemente, a gente viu a equação do segundo grau e aprendeu a identificá-la, né? Quando tem um x elevado a 2, isso é uma equação do segundo grau. Aqui, o x não pode ter nenhum expoente, senão ela não é do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau é quando eu tenho uma equação onde a variável não tem expoente. Então, vocês lembram de nomenclaturas que eu dei na semana passada de domínio, contradomínio e imagem? Então, vamos lá. Quem é o domínio? São todos os valores que eu aplico na função, né? Todos os valores que estão entrando na função. Os valores de x. Quem é a imagem? São os resultados que eu obtenho, né? Os valores de y, tá ok? Então eu chamo de domínio os valores de x que estão entrando, por isso aqui eu boto f de x, ou seja, isso aqui é o conjunto imagem, né? O conjunto domínio que está entrando na função. E o resultado, o valor que dá aqui, é o conjunto imagem, os valores de y, certo? Importante que vocês aprendam esses dois conceitos. Porém, na aula de hoje, o que é que eu quero de vocês? Construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Não tem dificuldade, é apenas paciência e atenção. Então vamos lá. Então, traçando o gráfico de uma função do primeiro grau. Primeira informação que eu dou para vocês. O gráfico de uma equação do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Então aqui você vai ter o plano cartesiano com o eixo x e o eixo y, e eu vou traçar uma reta, porque é uma equação do primeiro grau. Como é que essa reta vai ser? Vai depender da função. Como é que eu sei essas informações? É o seguinte, então aqui vamos traçar o gráfico dessa função aqui, ó. F de x igual a x mais 2, certo? Essa é a função. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela com os valores que eu vou entrar nessa função, ou seja, o domínio, os valores de x, e os valores que eu vou obter desta função, a imagem, ou seja, os valores de y. Sendo assim, quando eu tenho x e y, eu tenho a coordenada. Lembra que eu tenho a coordenada x e y? E junto com essa coordenada, eu consigo traçar pontos no plano cartesiano. Depois que eu traço esses pontos, basta eu passar uma reta ligando todos eles. Então vamos lá. Professor, quais os valores que eu vou escolher de x? Isso depende de você, os valores que você quiser. Tá? Isso aqui não é uma regra que você tem que botar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não. Você entra com os valores de x e sempre vai dar um valor de y. Então esse vai ser a coordenada. Aqui eu escolhi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então para cada valor desse eu vou aplicar na função. Ó. Quando eu escolho menos 2, eu substituo x por menos 2, né? Então vai ficar menos 2 mais 2, 0. Quando eu boto menos 1, vai ficar menos 1 mais 2, 1. Quando eu boto 0, 0 mais 2, 2. Quando eu boto 1,
1 mais 2, 3. Quando eu boto 2, 2 mais 2, 4. Pronto. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas, né? Ó. Onde o x é menos 2 e o y é 0. Onde o x é menos 1 e o y é 1. Onde o x é 0 e o y é 2. Onde o x é 1 e o y é 3. Onde o x é 2 e o y é 4. Então vamos traçar. Ó. Quando o x é menos 2, ó. 0, menos 1 e 2. O y é 0, então eu marco o ponto aqui. Quando o x é menos 1, o y é 1. Então, menos 1 com 1, traço o ponto aqui. Lembra que isso aqui é aquela aula que a gente teve, tá? Tá um pouco pequeno aqui, mas relembrando aquela aula que a gente teve de marcar pontos no plano cartesiano. Quando o x é 0, o y é 2. Então, 0, sobe até o 2, marco o ponto. Quando o x é 1, o y é 3. Então, 1, sobe até o 3 aqui, ó, e marco o ponto. E quando o x é 2, o y é 4. Então, 2, vai até o 4, marco o ponto. Então, note que aqui os pontos ficaram tudo alinhados, não foi? Então, basta fazer uma reta ligando todos os pontos. Este é o gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir. Tem mais um exemplo aqui. Agora, note que aqui eu tenho menos 2x mais 3. Tá? Então, vamos lá. Quando eu escolho x menos 2, aqui eu escolhi os mesmos valores de x. Então, quando eu escolho aqui x menos 2, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Positivo. 4 mais 3 dá 7. Ok? Quando eu escolher o menos 1, menos 2 vezes menos 1 vai ficar 2. 2 mais 3, 5. Quando eu escolho o 0, 2 vezes 0, isso aqui 0 fica só o 3. Quando eu escolho 1, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. E quando eu escolho 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. 4 mais 3 dá menos 1. Então eu vou fazer a mesma coisa, traçar os pontos. Ó. Menos 2 e 7. Quando for aqui menos 2, ó, no x, vai ser 7, ó, lá em cima. Tracei o ponto. Quando for menos 1 vai ser 5, então menos 1, 5. Quando for 0, o x for 0 é 3. Então, aqui 0, eu não ando no x, é 0, então só subo aqui, ó, até o 3. 1 e 1, tá aqui, ó. 1 e 1, positivo. 2 menos 1, 2. O y é menos 1, desce. Note que também eu vou ter os três pontos alinhados, todos os pontos alinhados. Então, basta traçar uma reta. Então, pessoal, não tem erro. Eu dou a função, vou dar a função na atividade. Você vai construir essa tabelinha, atribuir valores de x, aplicar na função e encontrar os valores de y. Então eu vou ter pares. Para o valor de x que eu escolhi, eu vou ter um resultado. Então eu tenho coordenada x, y. Então basta eu ir lá no gráfico, traçar essa coordenada, escolham pelo menos 5 valores de x, para você ter 5 valores de y e assim ter 5 coordenadas. Então 5 pontos é suficiente para você traçar o gráfico. Ok? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, retorna aí o vídeo, assiste novamente. Boa atividade.